uma das coisas que eu mais tenho gastado meu tempo nos últimos anos é nisso daqui, cadernos. Tem aqui esse formato de capa dura, pode ver que é um caderno pequeno, cabe até no bolso. Tem esse aqui um pouquinho maior, esses outros aqui, ó. Tenho esse formato aqui em bloco de notas. Tenho vários outros cadernos que eu queria mostrar aqui para vocês. Mas a primeira coisa é, por que eu estou fazendo esse vídeo primeiramente? Por que eu passo tanto tempo escrevendo, colocando minhas ideias no papel? Se, por exemplo, a gente tem tantos aplicativos aí na Play Store, na App Store, que cumprem basicamente a mesma função, que é registrar uma ideia, uma nota, uma lista, seja lá o que for. Por que eu passo tanto tempo aqui escrevendo? Primeira coisa, justamente para sair disso daqui, passar menos tempo possível no celular, até porque basicamente eu sou uma pessoa que quando eu tô na rede social, quando eu tô no Instagram, quando eu tô no YouTube, de certa forma eu tô me comparando muito a outros músicos, a outros guitarristas. Parece que eu tô sempre atrás, parece que tem sempre alguém tocando melhor, parece que tem sempre alguém, principalmente no Instagram, com a vida melhor que a minha, gravando coisas com uma qualidade melhor que a minha. Então, justamente para eu passar menos tempo aqui, até porque é quase que impossível nesse mundo digital que nós vivemos, é ficar muito longe disso, eu tenho gastado aqui, passado o tempo escrevendo, anotando, colocando as minhas ideias no papel. E basicamente a escrita é um hábito que eu desenvolvi há muito tempo. Desde muito pequeno eu sempre gostei de estar pegado com um caderno, de estar escrevendo as minhas ideias, de estar com papel na mão. Desde muito novo eu tenho esse hábito, e eu percebi também que várias das minhas referências aqui no YouTube, aqui na internet, também cultivam esse mesmo hábito. E eu comecei a pensar, cara, acho que eu preciso fazer um vídeo sobre. Tem vários cadernos aqui, eu já tenho a metodologia ali que eu fui desenvolvendo, construindo ao longo dos últimos anos. E a segunda coisa que eu preciso ressaltar é que, cara, quando eu anoto em um caderno uma ideia, um pensamento, essa ideia, esse registro, ele fica muito mais claro no papel do que simplesmente na minha mente, por exemplo. Poxa, por exemplo, eu tive uma ideia do vídeo, tava caminhando, tava sei lá onde, tava no supermercado, daqui a pouco eu já esqueço disso, cara, se eu não anoto, se eu não registro. Beto, mas tem um celular, é muito fácil, tem muitos aplicativos. Cara, veja com quanta distração essa informação, essa nota não estaria disputando se tivesse aqui no celular. Já aqui no caderno, eu acredito que a distração é menor. Mas vamos lá, eu quero mostrar aqui para vocês alguns formatos. Eu tenho vários formatos, cada um deles atende a uma proposta específica. E o primeiro são esses cadernos de bolso aqui, ó, capa dura. Esse aqui, basicamente, não vou mostrar aqui para vocês, tem registros pessoais aqui, mas basicamente esse é um caderno da gratidão, onde eu escrevo simplesmente coisas pela qual sou grato. Para mim isso aqui é muito útil. Por exemplo, agradecer até as coisas mais banais e triviais possível, por exemplo. Poxa, eu sou grato por esse sol aqui. Poxa, eu sou grato aqui por estar gravando esse vídeo que eu queria estar fazendo. Sou grato, sei lá, pelo café. Cara, o que tá na telha, eu registro aqui, nesse caderno. Então, o primeiro formato de caderno aqui seria esse, caderno da gratidão. Tem um outro formato aqui, que é muito legal, também essa ideia aqui de capa dura. A princípio a ideia seria um Dreams Book. O que seria isso? Um livro dos sonhos. Então, tudo aquilo que eu quero realizar, os lugares que eu quero ir, experiências que eu quero ter, músicos com quem eu quero fazer um feat, fazer uma gravação, locais com que eu quero gravar um clipe, gravar um DVD, sei lá, o que dá na telha eu vou registrando aqui. Inclusive equipamentos, os meus amigos guitarristas vão saber do que eu tô falando. Cara, a gente tem uma mania de, por exemplo, ficar muito tempo em Mercado Livre, LX, Amazon, olhando pedais, olhando pedaleiras e tudo que é tipo de equipamento, e eu começo a registrar aqui, do que simplesmente deixar salvo lá no celular, alguns pedais e equipamentos que eu quero ainda adquirir. E aqui no papel, inclusive, já tem algumas coisinhas que eu já risquei aqui, alguns sonhos que eu já realizei. E é muito legal quando você volta aqui no papel, dá esse check aqui, você vê, poxa, dá uma satisfação, conseguir realizar, conseguir bater essa meta. Outro formato que eu tenho aqui seria esse aqui, que seria o meu Zuihitsu. Então, basicamente, a ideia desse caderno é você simplesmente sentar aqui e começar a fazer um despejo cerebral. A Julia Cameron, ela intitula de Morning Pages, né? Você senta, pega ali 3 páginas, se não me engano, não lembro ao certo. Você senta e começa a fazer um despejo cerebral das suas ideias ali. Você não tem, nesse ponto aqui, nesse tipo de caderno, regras muito pré-estabelecidas. Você simplesmente senta aqui e começa a fazer um despejo. Poxa, quero fazer isso. Pode ser um checklist, fazer um resumo do teu dia, escrever uma ideia, um pensamento, fazer um desenho, escrever um poema, sei lá. A ideia desse caderno aqui é justamente essa, eu ficar livre para criar alguma coisa, seja lá o que for. O próximo caderno são esses blocos de nota aqui, que eu uso pra caramba, cabe no bolso, vocês podem até ver aqui, ó. Eu consigo carregar na jaqueta, no bolso da calça,
na mochila. E a ideia dele é justamente essa: eu conseguir transportar ele para qualquer lugar, onde quer que esteja, consiga anotar ali alguma ideia, até porque eu nunca sei quando que eu vou ter uma ideia de algum vídeo, uma ideia para algum produto digital, sei lá o que for, cara. Eu tô sempre com isso aqui para registrar assim que alguma coisa legal aparecer no meu dia a dia, né? Esse aqui em específico é um caderno que eu denominei Multitracks. Para quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu já postei várias multitracks e o objetivo desse caderno é justamente esse: deixar mais claro possível esse meu projeto. Inclusive vai sair o meu pack em breve aí, de multitrack GVS. Então a ideia desse caderno é justamente essa, né? Tentar deixar esse produto, esse serviço o mais claro possível. Então aqui eu coloco ideias de músicas que eu quero gravar, ideias de escrita pro site que a gente está construindo. Então, quando eu coloco todas as informações, todas essas ideias aqui no papel, o projeto fica mais claro, começa a ganhar mais corpo, começa a ganhar mais vida. Isso aqui é essencial para a vida desse meu projeto, que é o Multitracks, né? Eu fiz alguns cadernos, acho que todo compositor tem isso, né? Caderninho, aquele clássico caderninho de composições. Eu tenho 2 cadernos de muitas letras cristãs evangélicas aqui. Eu tenho aqui, ó, Songs 1 e o Songs 2. 2 cadernos aí de composição. Esse primeiro aqui, ó, data do ano 2019 e 2020. Então aqui tem letras que eu escrevi em 2019 e 2020. Vou mostrar aqui a primeira para vocês. A primeira música que eu escrevi na vida, Romanos 8. Aqui tem um sumário de todas as músicas para depois eu achar com mais facilidade. Já escrevi algumas em parceria com outros cantores, compositores. Algumas já foram gravadas. Tenho esse segundo aqui, que foi feito em 2021, entre 2021 e 2022. Mais letras aqui também. Cara, outro formato de caderno que eu já tive, caderno de tarefas. E a ideia desse caderno é justamente, por exemplo, quando eu estou lendo aqui alguns livros aqui atrás, nessa estante ali. Quando eu leio alguns livros, por exemplo, livros técnicos, onde eu preciso validar algumas ideias de autores, de escritores, eu crio algumas tarefas para isso, para eu colocar aquela ideia, aquele conceito em prática. E esse caderno tem esse objetivo, de criar algumas tarefas para cada livro que eu vou lendo, tentar colocar em prática conceitos para eu tentar ver se aquilo funciona realmente, para sair um pouco desse negócio de só ler, só teoria. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa teórica que só sabe a teoria daquilo, mas não tem nenhuma aplicação prática. Então, esse caderno tem exatamente essa função, de tentar colocar em prática aquilo que eu aprendo nos livros. Então, mais um formato aí de caderno. Tenho também um caderninho aqui, ó, de música. Olha aí, esse aqui é da faculdade. Deixa eu ver outro formato aqui de caderno. Ah, esse aqui é legal. Sweep Files. Esse aqui é a metodologia daquele livro do Home como Artista, do Clio. Aqui eu tenho algumas referências visuais daquilo que eu quero produzir, daquilo que eu quero tentar me inspirar. Por exemplo, fiz alguns recortes aqui de alguns clipes. Esse aqui é um clipe do Polif, sei lá como. Olha que legal. Eu faço ali um despejo das minhas referências, daquilo que eu acho bonito esteticamente, visualmente. Que legal esse aqui. E eu vou usando isso de referência, né? Tem inclusive aqui uma ideia de tipografia, essa espécie de fonte, de letra com serif, eu acho muito bacana. Eu colei isso aqui exatamente para usar isso futuramente em algum projeto. Até manchou aqui, mas eu comecei no ano de 2021, então até nem dei muita continuidade. Vou começar a dedicar um pouquinho mais isso daqui, para eu ter mais referências coladas aqui, para usar sempre que eu precisar. Então, mais um formato aí, o Sweep Files, que seria basicamente um arquivo de furtos, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é o que temos. Não achei outro nome mais legal que esse. Cara, eu tive também esse formato de caderno aqui. Eu usei no ano de 2020. Vocês podem ver que a escrita não é algo que eu comecei a fazer ontem. Então, eu tenho um caderno aqui de 2020 e eu estou escrevendo há muito mais tempo, na verdade, né? Mas esse aqui em específico é um caderno onde eu escrevi mais coisas de produção musical. Eu fiz mais planejamentos relacionados aos meus vídeos, ao trabalho, a tudo aquilo que eu queria construir e já estou construindo hoje. Então o começo está aqui. Olha que interessante isso. Vou mostrar aqui para vocês algumas coisas que eu escrevi. Ó. Eu assisti um vídeo no YouTube e rabiscava aqui. Escrevi as ideias que aquele cara estava passando em determinado vídeo, seja de produção musical,
seja relacionado à mixagem, gravação. E eu ia escrevendo aqui 10 fatos, vou mostrar aqui para vocês, sobre produção musical. Então aqui, cara, se eu for começar a revirar, eu tenho uma mina de ideias, de coisas que eu já fui assistindo, que eu já fui aprendendo ao longo da vida. Então, sempre que eu preciso, eu volto aqui nesses cadernos e eu começo a reorganizar essas ideias e estruturar melhor esses conceitos que um dia eu escrevi aqui. Eu tenho esse outro aqui, que é um caderno que eu chamo de Work. Esse aqui já está todo preenchido, mas esse caderno basicamente ele segue a ideia do Minute Tricks. Esse caderno aqui ele segue a ideia desse daqui, que eu já falei, que é só de multitracks, só que a diferença é que esse aqui é em geral sobre tudo que relaciona ao meu trabalho, às minhas aulas, aos meus vídeos, aos meus projetos, a nossa produtora, BN Music, com todo o planejamento, tudo que é de planejamento mensal, semanal, diário, eu vou colocando aqui nesse caderno e fica muito mais fácil, isso me ajuda pra caramba, cara. Fui buscar ali outro caderno que eu estou usando aqui, mas segue essa mesma ideia do Work. Esse aqui é um pouquinho maior comparado ao outro, com essa textura aqui que eu acho irada. É bem bacana, você consegue fazer uma espécie de planejamento mensal aqui. Faço aqui uma espécie de traqueamento de hábitos. E cara, aqui eu coloco aqui, ó, todos os meus roteiros, planejamento mensal, semanal, tudo que relaciona ao trabalho tá nesse caderno aqui. Esse aqui tá constantemente lá no estúdio, tá nas minhas reuniões com clientes. Galera, e para vocês verem que eu não tô mentindo, olha quantos cadernos desse formato aqui eu tenho, ó. Esse aqui inclusive eu comecei essa semana, esse aqui eu finalizei na semana passada, já tá todo rabiscado aqui, todo escrito, ó. Mas olha quantos desses eu já usei, ó. Aqui, ó, 2021, olha quantos, 2022, 2023, eu vou colocando essas marcações aqui para me basear. Às vezes eu quero resgatar alguma ideia de algum ano específico, de algum período específico da minha vida. Aqui, ó, 2021, 2022, 2023, 2022, olha quantos cadernos isso daqui. E olha, tem mais uma penca aqui desses, ó. Olha aí. E teve um período que eu usava bastante esse formato aqui, ó. Esse daqui também, que é uma espécie de Work também aqui. Esse aqui é só sobre planejamento e produção de conteúdo. Tem aqui, ó, esse sobre registros, frases, criatividade, inspiração, referências, diário de bordo. Então tem muitas coisas legais aqui, ó. As frases que eu achava legal. Muita coisa bacana aqui. Tem mais desses. Mais desses também. 2021. 2020. Esse aqui é a capa dura. Tem outros cadernos ali em formatos que eu não curto muito. Beto, isso é para todo mundo? Você quer que todo mundo comece a escrever, comece a comprar caderno? Cara, eu simplesmente acredito que não é todo mundo que vai conseguir implementar isso aqui no dia a dia. Não é todo mundo que vai ter paciência de sentar, colocar as ideias no papel, passar um tempo refletindo sobre a vida. Não sei se é todo mundo que quer gastar esse tempo refletindo, pensando, anotando, escrevendo. Mas se você quer encontrar uma forma de desacelerar, sair um pouco desse mundo digital, eu tenho certeza que os cadernos são a forma perfeita para isso. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o teu like aí e nos vemos na próxima. Valeu!